Hoje nós vamos tratar de um tema soleníssimo, batalha espiritual, uma realidade inegável. E vamos conversar à luz de Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Certamente você tem plena consciência de que vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões, não é uma estufa espiritual, nem mesmo uma redoma de vidro. Não existe essa ideia de estar blindado espiritualmente, imune aos ataques sutis e às vezes intensos do inimigo. Vida cristã é luta, vida cristã é guerra, é batalha sem pausa e sem trégua. Nesta luta não existe campo neutro, ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Não tem como ficar em cima do muro. A Bíblia diz assim: quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Só existem duas possibilidades. Ou você está no reino da luz, ou no reino das trevas. Ou você está dentro do governo de Deus, do reino de Deus, ou você está no império das trevas, na potestade de Satanás. Jesus Cristo disse que o diabo é como um valente que tem uma casa bem guardada, e ele guarda em segurança todos os seus bens. São vidas que ainda não nasceram de novo, não foram redimidas pelo sangue de Jesus, não foram transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Mas a Bíblia diz que esta coisa vai mudar no dia em que Jesus, aquele que é mais valente do que o valente, o todo-poderoso Deus, entrar na casa do valente, prendê-lo, amarrá-lo, tirar-lhe a armadura em que ele confiava, e então Jesus saqueia a sua casa e lhe divide os despojos, arrancando a sua vida das mãos e das garras deste terrível inimigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, o inimigo é organizado. O diabo não é tão tolo ao ponto de estar desorganizado neste combate que faz ao povo de Deus. A Bíblia diz que o reino das trevas, que o reino do maligno não está dividido. O diabo não trabalha contra ele mesmo. Uma casa dividida contra si mesma não pode prosperar. Mas no reino do inimigo também existe uma hierarquia. Paulo fala de um líder maior que é o diabo. Por isso Paulo diz no versículo 11 que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é chamado de diabo, de Satanás, de ladrão, de assassino, de tentador, de maligno, de destruidor, de Abaddon, de Apolion. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não tira férias, ele não tem descanso. 24 horas por dia este inimigo investiga a sua vida, ele ronda a sua vida como um leão que ruge procurando devorar você, procurando buscar brechas na sua vida para atingir a sua vida. Esta é uma batalha sem pausa e sem trégua. Mas este inimigo, que não é nem onipotente, nem onisciente, nem onipresente, não está sozinho. Existe uma corja de anjos caídos, demônios que trabalham nesta batalha contra você. São os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Temos que entender algumas coisas aqui. Primeiro, nós não podemos subestimar este inimigo. Os liberais dizem que o diabo é apenas um mito, que o diabo é apenas uma lenda, que foi criado pela religião para impressionar as pessoas ou enfiar medo no coração dos incautos. Mas o diabo não é uma lenda, ele não é um mito, ele é um anjo caído. E com ele estão os seus demônios, que tentam, que roubam, que matam, que espreitam, que trazem grandes tragédias para a vida da humanidade.
Nós precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo, é contra o mundo e é contra a carne. Precisamos ainda entender que nesta batalha espiritual, nós precisamos estar apercebidos por causa da sutileza deste inimigo. Diz o apóstolo Paulo que este inimigo primeiro age por pressão. Você precisa tomar cuidado, revestir-se com a armadura de Deus, ficar firme contra as ciladas do diabo, para você resistir no dia mau. O que é o dia mau? É o dia do ataque implacável. Você está entendendo que nós estamos falando de uma batalha, de uma guerra espiritual. E se você já assistiu algum filme de guerra, já percebeu uma coisa. Sempre quando há uma cena de calmaria, de tranquilidade, de desconcentração, em seguida você verá uma cena de um ataque implacável. O diabo é estratégico. Quando a Bíblia fala que nós devemos ficar atentos contra as ciladas do diabo, a palavra ciladas lá na língua original é a palavra metodeia, de onde vem a palavra métodos. Este inimigo tem muitos métodos, tem muitas estratégias, tem muitas abordagens. E certamente ele vai dar folga, uma aparente folga a você. Está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo, parece que você está dormindo em berço esplêndido, parece que você está até tirando férias de Deus, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, já não vai mais à igreja, e de repente, quando você pensa que está tudo calmo, vem um ataque frontal, vem um ataque avassalador, e você então percebe que esse é o dia mau. Você acorda mal-humorado, você discute com a sua mulher, você briga no trânsito, nada dá certo no seu dia. É um ataque de concentração, de torpedos mortíferos contra a sua vida. É o dia mau. É a ação da pressão do inimigo. Mas outra artimanha deste inimigo é agir perseverantemente. E depois de ter desvencido tudo, diz o apóstolo Paulo, permanecei inabaláveis. Porque este inimigo, ele pode dar uma trégua, mas ele não desiste. Foi assim com Jesus, lá no deserto. O diabo tentou Jesus 3 vezes. Primeiro, pedindo que Jesus transformasse pedras em pães, depois de 40 dias de jejum. Jesus Cristo respondeu para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz a Bíblia que o diabo levou o pináculo do templo e disse, já que você está citando Bíblia, eu vou citar a Bíblia também. Citou o Salmo 91, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, os teus anjos te guardarão. Mas o diabo, quando cita a Bíblia incompleta. Ele torce a Escritura, ele usa a Bíblia para tentar. E Jesus Cristo rechaça a tentação de Satanás, dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo, então, mostra os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Desta maneira, diz a Bíblia, que o diabo deixou até momento oportuno. Está lá em Lucas 4, versículo 13. O que significa isso é o seguinte, o diabo voltou através dos fariseus, através dos escribas, através dos discípulos, através da multidão, ele usa outros métodos, outras estratégias. Esta é a intensidade e a diversidade desta batalha espiritual. É muito importante entender que o diabo age de diversas maneiras nesta luta. Por exemplo, diz a Bíblia que ele cega o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia que ele é aquele que arrebata a semente da palavra para que as pessoas não creiam. Diz a Bíblia que ele quem vai lá e semeia o joio no meio do trigal de Deus, quando os filhos do reino estão dormindo, e os joios são os filhos do maligno, semeia os falsos mestres dentro da igreja. Diz a Bíblia que o diabo penetra na mente das pessoas, sugestionando as pessoas a ideias erradas. Diz a Bíblia que o diabo entra pela mentira, como entrou na vida de Ananias e Safira, que o diabo entra pela porta da mágoa, e quando você guarda a ira no coração, você abre um flanco para que o diabo penetre e faça um estrago na sua vida. O diabo penetra pela janela da impureza, da pornografia, da prostituição, e ele vai dominando a sua mente, ele vai acorrentando você com as algemas da imoralidade.
A palavra de Deus vai nos dizer que o diabo pode oprimir através de doenças, de enfermidades, de pensamentos impuros, ou pode também levar a você a ideia de que você não precisa de Deus, é o humanismo, é o secularismo, e você vai se contentando com o glamour deste mundo, com a fascinação das riquezas, e você vai pensando o seguinte: me basta a mim mesmo, eu não preciso de Deus. Esta é uma maneira sutil do satanismo entrar e dominar nessa batalha espiritual. Como é que você pode enfrentar essa luta? O apóstolo Paulo diz o seguinte, que você primeiro precisa tomar toda a armadura de Deus. Você precisa entender que Jesus já arrancou a armadura do diabo, mas você pode ter a armadura de Deus. Você precisa ter o cinturão da verdade, você precisa ter a couraça da justiça, você precisa ter o escudo da fé, você precisa ter as sandálias do evangelho da paz, você precisa ter a espada do Espírito, você precisa se equipar com estas ferramentas espirituais, porque esta luta não é física, você precisa entrar nesse campo de batalha com as armas espirituais poderosas em Deus para desfazer sofismas, anular as artimanhas e os estratagemas deste inimigo. Mas você precisa mais. Você precisa vigiar. Você precisa se acautelar. Você precisa depender de Deus. Você precisa colocar os seus olhos no comandante que é Jesus. Você não pode fiar ou confiar na sua própria carne, na sua própria sabedoria, nas suas próprias estratégias. Você precisa, diz Paulo no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, ser revestido com o poder de Deus. A não ser que você seja tomado e revestido com o poder de Jesus, você não tem condições de enfrentar esta batalha e sair vitorioso. Você não pode fiar nas suas forças, confiar no seu conhecimento, na sua sabedoria, nas suas estratégias, nas suas ferramentas. Você precisa da sabedoria de Deus, do poder de Deus, desta armadura de Deus para você ser protegido contra esses ataques sutis e terríveis deste ardiloso inimigo. Quero dizer para você que há muitas pessoas que estão caindo neste campo de peleja. O diabo usa diversas estratagemas. Para uns ele usa o orgulho, para outros ele usa o poder, para outros ele usa a tentação do sexo, para outros ele usa a arma da mentira, do engano, para outros ele usa a arma da impureza, para outros ele usa a arma do racionalismo ou da feitiçaria, ou do sincretismo religioso, ou do liberalismo teológico. Eu não sei qual é o flanco que o inimigo tenta atacar na sua vida, mas agora mesmo você pode tomar uma decisão de voltar-se para Deus, de pôr sua confiança em Jesus, de buscar a armadura de Deus, de revestir-se com o poder de Deus, para que você entre nessa peleja como mais do que vencedor em Cristo Jesus e seja vitorioso para a glória de Deus. Você não tem que temer o diabo, você tem que sujeitar-se a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de você. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Jesus. Se você está com Jesus, você é vencedor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ore comigo neste momento. Ponha a sua vida nas mãos de Deus para viver uma vida vitoriosa. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós fomos chamados das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Fomos chamados da escravidão para a liberdade. Fomos chamados da perdição para a salvação. E agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplica esta verdade ao nosso coração e dá-nos a bênção de vivermos vitoriosamente em Cristo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.